Pedro batendo na porta? 11 horas. Deram um sossega-leão pra gente ontem, que nós estávamos enjoadas. Nós tomamos um remedinho que simplesmente apagou, gente. Foi pânico. Vamos dar boca de ressaca. Não, e detalhe é que eu pelo menos gostei do edredom. Então o edredom mais o remédio, mais o enjoo descomunal que eu tive me ajudou a ter uma ótima noite de sono. Uma combinação explosiva que apagou. E então lanchamos e jantamos. Afinal de contas, em meio a tantas comidas cheirosas e bem decoradas, fica meio difícil pensar em manter um bom peso. E isso explica o porquê eu engordei 3 belíssimos quilinhos nessa viagem. E depois de tanto comer, fomos aproveitar as atrações que o serviço de bordo oferecia naquela noite. Enquanto a pastora foi até o teatro, eu decidi curtir um showzinho de jazz. No dia seguinte, chegamos até a Turquia, especificamente em uma cidade chamada Izmir, ou Esmirna, como você preferir. O nosso foco principal em Izmir era visitar Éfeso, cidade onde Paulo passou e fez uma grande revolução, e escreveu aquelas sábias e famosas cartas aos Efésios. Quando chegamos ao porto da cidade, decidimos dividir o passeio até Éfeso com outros 2 casais de amigos que conhecemos no navio. Foi então que conhecemos o Mushi, o nosso motorista, engraçadíssimo, que tinha a maior paciência do mundo para tentar nos entender. Em uma frase, ele tentava misturar o inglês com o turco, com um pouco de espanhol. Olá. Foi nesse emaranhado de palavras que aprendemos com ele uma que era mágica, quase como uma chave, que abriu várias portas no tempo que estivemos na Turquia. A palavra é arkadaş, que significa amigo. Misture a palavra arkadaş em tudo que você for tentar falar. Seja negociações, frases, qualquer coisa. Vai por mim, vai dar certo. Mushi passou a tarde inteira conosco e nos levou até um complexo para conhecermos o famoso café e o chá turco. E que café esquisito, viu? Pelo amor de Deus, eu tô sofrendo com falta de café. O do navio é horrível, parece uma água rala. Esse aqui, o pó tá todo aqui dentro. Você toma o café com pó. Tá filmando? Mas pelo menos o chá Olá! Ontem nós filmamos de Atenas. Vocês viram a Acrópole, vocês viram diversos lugares lindos, maravilhosos, históricos. E hoje nós estamos aqui nas ruínas de Éfesos. Nós conhecemos no Brasil como Éfeso, né? As cartas de Paulo aos Efésios. E é bem interessante a gente fazer essa viagem no passado, vendo quanto Paulo foi aplicado, foi ousado, o apóstolo Paulo, né? Hoje nós vamos ler uma passagem que está em Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então Paulo, né? Em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo.
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, uma pessoa. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Essa é uma passagem bem interessante, depois a gente continua, porque Paulo, vindo de Corinto, passando por Atenas, né? Ele esteve aqui por um período curto, deixou alguns discípulos, voltou para Jerusalém e esteve de volta aqui. E ficou por cerca de 2 anos. E, aliás, ele esteve por 3 meses falando abertamente nas sinagogas, nas praças, falando com os judeus, debatendo com os judeus as escrituras, tentando mostrar para eles que todas as profecias se cumpriam em Jesus Cristo. Né? Mas aí eles começaram a receber de uma forma mais hostil e Paulo se retirou e passou a fazer um discipulado com alguns homens, né, mais próximos, e aí ele ficou mais tempo. E nesse período, aí sim, sinais e maravilhas aconteceram, foi batismo no Espírito Santo e muitas outros sinais e maravilhas acompanharam Paulo. Mas o interessante aqui é essa passagem sobre os filhos de Seva. Quando a gente estuda o contexto da época, a sociedade, a cultura, a gente vê o quanto, tanto os gregos quanto o pessoal da Ásia Menor aqui, eles eram místicos, né, supersticiosos. Lá em Atenas, Paulo fala: vocês temem a todos os deuses, inclusive o Deus que vocês não conhecem. Então eles honravam um Deus que eles não conheciam, de tão supersticiosos que eram. Nós vimos por todos os nossos passeios muitos ídolos, né, feitos à mão, esculturas, estátuas, e Paulo combateu isso veementemente. Imagina você mexer na economia de uma cidade, porque a renda deles vinha disso. Aqui em Atos 19 também fala sobre isso. Mais para frente aconteceu um rebuliço, né, com os artífices, os ourives, porque Paulo dizia: não adorem a ídolos feitos pelas mãos humanas, isso não tem lógica, isso não tem senso. Você pega um pedaço de madeira, você esculpe e com a outra metade desse pedaço você faz uma fogueira para se aquecer ou para cozinhar. Não tem lógica. Deus, ele é muito maior do que tudo isso. Não é verdade? Então Paulo, ele combateu tudo isso na época e ele era um só. Mas a palavra de Deus diz: vá e pregue a minha palavra. Porque em cada lugar que você vai e fala do amor de Cristo, uma semente está sendo plantada. Ela vai levar um tempo para germinar, mas o Espírito Santo é quem vai dar o crescimento. E Paulo, ele estava fazendo uma verdadeira revolução, né? As viagens missionárias de Paulo são simplesmente fantásticas. Ele correu risco de vida, ele apanhou, ele esteve preso, ele passou por todos os tipos de intempéries, por todos os tipos de adversidades que você imaginar, porque ele tinha um compromisso: levar a palavra de Deus aonde quer que ele fosse. E aqui é um ponto de ruptura para Paulo. Ele fala: agora eu vou para os gentios, porque vocês judeus, apesar de conhecerem, estão renegando a palavra, vocês não aceitam, então agora eu vou para os gentios. E glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui. Nós somos os gentios, nós somos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Nós não nascemos da linhagem de Davi no sangue, mas nós somos enxertados nessa família maravilhosa de Cristo através do sacrifício dele na cruz por nós. Então, em nome de Jesus, que você tenha essa consciência que sem Deus você não faz nada. Mais para frente, voltando aos filhos de Seva, eles acharam que era uma simples mágica ou algum truque. E eles falavam para os demônios, as pessoas que estavam possessas, possuídas: sai agora em nome do Deus que Paulo serve, o nome de Jesus que Paulo prega.
E olha, autoridade espiritual é isso. Os demônios reconhecem quando você professa a sua fé em Cristo. Eles sabiam quem era Paulo e eles sabiam quem era Jesus. Mas eles não conheciam aquelas pessoas, apesar de serem filhos do sacerdote principal, como está escrito aqui. Não estou inventando, não. Entenderam qual é a questão? Você é filho, você não é sobrinho de Deus, você não é primo de Deus, você não é amigo de Deus. Não tem aqui QI, quem indique não. Ou você é ou você não é. É isso que a palavra diz. E aí o que aconteceu com eles? Tomaram um cacete, meu amigo, tomaram uma peia, mas apanharam de ficar sem roupa. Tá entendendo o que aconteceu? Não brinca com guerra espiritual. Ou você tem autoridade ou você não tem autoridade. Se você não estiver revestido pelo sangue do Cordeiro, se você não estiver autorizado pelo Espírito Santo de Deus, não entre em guerra que você não conhece. Amém? Em nome de Jesus, fiquem com essas imagens maravilhosas disso aqui que foi palco de uma revolução maravilhosa trazida por Paulo, né? Que foi fomentada pelo Espírito Santo de Deus, pessoas foram alcançadas por essa palavra. E hoje nós estamos aqui, há mais de 2000 anos, professando essa fé e levando a palavra da cruz, que é a salvação para os povos em todos os lugares. Eu queria deixar essa palavra com você hoje. Um abraço, um beijo. Daqui a pouco a gente está voltando. Como é que é? Qual é a história aí? Internet? Como é que é? Cadê a senha? Who is the password, please? Acho que a hora é uma das 5 horas que eles param tudo, não é? Não tem ninguém. Oi? Very good. Próxima parada, Istambul.